Que condições que não são problemas de saúde que fazem com que o seu esperma fique amarelado? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre algumas situações que não são problemas de saúde e que alteram a coloração do seu esperma e fazem com que ele fique amarelado. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma situação que a gente, vez por outra, acaba tendo aqui no consultório é os homens que observam que a coloração do seu esperma está ficando diferente e, na boa parte dos casos, está puxando para um tom mais amarelado. A gente sabe que a coloração do esperma é aquele tom bem branquiçado, uma coloração bem característica. Entretanto, existem algumas condições que não são problemas de saúde e que acontecem no dia a dia de todo mundo que fazem com que essa coloração do esperma fique diferente, puxando mais para um tom amarelado. E algumas dessas condições são extremamente comuns e talvez você que esteja passando por esse problema esteja com alguma delas acontecendo com você. E é sobre isso que a gente vai comentar um pouco. Então, qual que é aquela primeira situação que acontece com todo mundo e que altera muitas vezes a coloração do esperma para um tom amarelo um pouquinho mais claro? É a própria idade que você tem. A gente vê que homens mais velhos não têm como característica ter aquele esperma bem branquinho, bem característico. Alguns homens, pela própria idade, eles observam que esse esperma ele já está puxando por uma tonalidade um pouco amarelada. E isso é um acontecimento muito normal e acontece com boa parte dos homens. E se não vir acompanhado de nenhum sintoma, como ardência para urinar, problemas de febre ou alguma outro o uso de algum medicamento ou algo parecido, é relacionado sim à idade do paciente e os homens acabam se acostumando porque isso acontece gradativamente, vai acontecendo ao longo dos anos à medida que ele for envelhecendo. Outra situação que a gente deve sempre comentar é o uso de certos alimentos que você esteja usando no seu dia a dia. E isso pode fazer com que altere a coloração do seu esperma para amarelado. E muitos desses alimentos são bastante utilizados, pois são, na verdade, temperos e especiarias muito presentes na cozinha brasileira. Então, qual que é dois alimentos, duas coisas que você acaba comendo praticamente quase que todos os dias que podem fazer com que você tenha esse esperma amarelado? É a cebola e o alho. São dois temperos, duas coisas que você come muito seguidamente que alteram a coloração do esperma, podem fazer com que ele fique amarelado. E um tempero também que já tem aquela coloração amarelo bem característica, que é o açafrão, também pode fazer com que você altere a coloração do esperma para amarelado. E ainda temos o aspargo, que é pouco consumido aqui no Brasil, mas também que altera a coloração do seu esperma, puxando para um tom daquela cor amarelada. Outra situação muito comum no dia a dia é você, por exemplo, ficar muito tempo sem ejacular ou ter uma ejaculação. Você tem um período de abstinência sexual ou não se masturbou ou qualquer coisa do gênero. Quando você fica por longos períodos sem liberar esse esperma, acontece esse esperma que fica nas vesículas seminais, ele pode adquirir uma coloração diferente e puxa para um tom mais amarelado, tá? Então, tão logo você fique algum tempo sem ejacular, você ejacule, você pode perceber essa diferença, mas tão logo você
não espere tanto tempo assim e ejacule, você já vai perceber que a coloração tende a voltar ao normal. Então, o tempo que você fica sem ejacular também é uma situação que altera a coloração do esperma. Outra situação que a gente tem também que comentar é que quando você for ejacular e já estava com vontade de fazer xixi. Como assim? Então, às vezes a gente vai ter uma relação sexual, por exemplo, tá com aquela vontade de fazer xixi, mas quer ter a relação sexual antes e acaba não indo para o banheiro. Quando a bexiga está cheia, pequenas gotículas de urina que estavam dentro dela podem vazar para dentro da uretra e ficarem ali naquele trajeto. E quando você ejacula, quando você vai para a ejaculação, esse esperma que estava normal se mistura com essa urina que estava dentro da uretra, porque o esperma tem que passar por onde a urina estava necessariamente, fazendo com que você observe que exista sim uma alteração do esperma e ele pode ficar amarelado. Então, para não ter problema e refazer esse teste, basta que você esvazie a bexiga em outras oportunidades e ejacule novamente. Se esse esperma se normalizar, provavelmente foi causado pela presença dessa urina. Outra situação que a gente vai comentar também é o uso de certos medicamentos e certos suplementos. Então, por exemplo, certos antibióticos, tais como a rifampicina e o metronidazole, assim como a vitamina B também, que é outro suplemento, podem fazer com que aconteça uma alteração da coloração desse esperma. E também, tão logo você acabe suspendendo o uso desse suplemento ou acabe suspendendo o uso desses antibióticos, a coloração do esperma tende a retornar ao que ela era antes. E outra situação que a gente também tem que comentar bastante, tá? São pacientes que bebem e fumam muito, tá? Principalmente pacientes tabagistas. Quem fuma muito fica com aquela coloração amarelada nos dedos, na ponta dos dedos. E com o esperma não é diferente, certo? Então, se esses pacientes tabagistas, principalmente aqueles que fumam muito, simplesmente pelo fato de acabarem fumando, vão alterar a coloração do seu esperma. E vai acabar tendo mesmo um tom amarelado, e tão logo pare de fumar e pare de beber tanto, essa coloração volta para o normal. Então, como você percebeu, certas situações que deixam o esperma amarelado são extremamente comuns e fazem parte do nosso dia a dia. A maior parte delas, basta que você suspenda algum medicamento ou urine antes de ter uma relação sexual, ou até mesmo não coma ou não toma ou pare de tomar algum medicamento, que a coloração do esperma retorna ao nível normal. E isso é uma boa coisa que você pode fazer na maior parte dos casos, tá? Então, se você passou por alguma dessas situações, tenta mudar isso, que provavelmente a coloração do seu esperma tende a retornar ao normal. E se isso não acontecer, precisa realizar a investigação, precisa procurar um urologista para saber o que pode estar acontecendo. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.